Ai meu Deus, hoje vamos reagir a um vídeo que me deixou em depressão. Hoje vamos reagir a um vídeo do Cruz Bodybuilder. Vamos lá, vou ouvir aqui também com vocês. Prevalece nunca a técnica. É só vocês verem. O Dexter Jackson, ele fazia rosca concentrada com Dexter Jackson do cara. E ele dizia, eu consigo fazer isso aqui se transformar em 30 quilos. E é um atleta que teve uma longevidade no esporte gigantesca, entendeu? Não é falar mal do Coleman, entendeu? Mas você olha o Coleman hoje em dia, você tem pena dele. O cara não consegue nem andar. Obviamente, ninguém vai conseguir replicar, fazer o que ele fez, né? Mas se vocês pesquisarem a vida do Jay Cutler, ele agachou uma vez com 300 quilos. Ele falou assim, nunca mais vou fazer isso, porque eu vou pra uma cadeira de roda. Tipo, o cara foi 4 vezes Mr. Olympia. E você olha, o Jay Cutler hoje é um cara totalmente saudável. E o Ronnie Coleman, porra, o cara precisa de gente pra se levantar. Ele é um cara que sempre treinou com carga. Então o que eu tenho que oferecer pra ele? O que ele não tá acostumado, o que ele não comeu ainda. Então, são essas variáveis. A carga, ela não prevalece nunca a técnica. O que eu vou falar pra vocês? Se a gente tivesse em 2015, e eu visse esse vídeo, eu ainda ia olhar e pensar, não, mas tem uma coisa de errada. Não, tipo assim, 98% das pessoas iam olhar esse vídeo e falar, esse cara tem razão. Por quê? Porque ninguém entendia porra nenhuma de treino. Mas se você usar um pouquinho a lógica, você, naquela época ainda, você ainda ficava com uma pulga atrás da orelha. Como assim, cara? Como o Ronnie Coleman, ele ficou aleijado porque ele treinou muito pesado. O Jay Cutler, ele ia agachar com 300, ele agachou com 300 quilos e falou que não ia fazer mais isso porque ia parar na cadeira de rodas. Então quer dizer que levantar 300 quilos ou mais faz você ficar aleijado? Tem uma coisa errada. Você não concorda comigo? Não tem alguma coisa muito errada? Porque se 300 quilos fosse a carga que os Mr. Olympias, os caras que na nossa cabeça, em 2015, são os caras mais fortes do mundo, porque a gente não conhecia powerlifting, né, aqui no Brasil. No Brasil não existia powerlifting, não existia strongman, não existia porra nenhuma disso. E também não existia weightlifting, nem crossfit, nem nada desse gênero. Se a gente pensasse, caraca, os caras mais fortes do mundo não conseguem agachar com 300 quilos? 300 quilos é o quê? Deixa eu ver alguma coisa aqui que tem 300 quilos. Chat, por favor. Tem que ser educado com a IA, né? Pra quando elas dominarem o mundo, ela não vir atrás de você e ter um pouco de pena de você. Chat, por favor, me diga coisas que pesam 300 quilos. Olha só. Um piano de cauda pequeno, pesa de 200 a 320 quilos. Um quadriciclo, uma geladeira industrial, uma moto Harley Davidson, uma máquina de lavar industrial, um touro adulto de porte pequeno, uma moto aquática, um armário de aço industrial cheio de ferramentas. Então, se o Jay Cutler levantasse um armário industrial cheio de ferramentas, ele estaria aleijado. E olha só que interessante, ele falou que um touro de pequeno porte pesa 300 quilos. Quem foi que treinou com um touro? Quem foi que botou um touro nas costas? Você que fez o ensino médio, você já ouviu essa história. Você que fez um ensino médio, que fez um ensino fundamental, que você tinha educação física na porra da sua escola. Você não precisa ter feito faculdade de educação física não, cara, pra você saber essa história. Se você prestou atenção na porra do seu ensino médio, você sabe que tinha um cara lá na Grécia que ele, quando era adolescente, ele botou um touro nas costas, um novilho, né? E quando esse novilho ia crescendo, o cara também ia crescendo e ficando cada vez mais forte. O nome desse cara foi Milon de Cratona. Pesquisa aqui, ó. Milon de Cratona foi real? Sim, Milon de Cratona foi uma figura histórica real que viveu do século V a.C. na cidade grega de Cratona, na Magna Grécia. Ou seja, um cara na Grécia Antiga. 500 anos antes de Cristo nascer na Terra, levantava um touro de 300 quilos nas costas. Quer dizer, podia ser mais, né? Podia ser mais, porque um touro de pequeno porte que pesa 300 quilos, não é um touro grande. Um cara da Grécia há 500... Quantos anos? 2.525 anos atrás, levantava um touro nas costas, mas o Jay Cutler ia ficar aleijado se levantasse essa carga de novo.
O cara tomando 5 gramas de hormônio, tomando GH, insulina, nasceu geneticamente abençoado. O cara era uma aberração humana, mas ele ia ficar aleijado se levantasse, se agachasse com 300 quilos. Gay. Vem cá. Recorde mundial de agachamento. O cara agachou com 500 quilos. Vem cá. O Hafthor Bjornsson tá aleijado. Hafthor Bjornsson não está aleijado, mas sofreu algumas lesões graves ao longo de sua carreira em 2017. Ou seja, ele teve uma paralisia facial temporária. Paralisia facial é estar aleijado. Vocês viram os caras mais fortes do mundo ficando aleijado? O Eddie Hall tá aleijado? Não. O Brian Shaw tá aleijado? Não. O Hafthor Bjornsson tá aleijado? Não. E por que eles agacharam com quase o dobro de 300 quilos e não estão aleijados? Qual é a causa e consequência disso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra. O Dexter Jackson, ele fazia rosca concentrada com 10 quilos. O Dexter Jackson fazia rosca concentrada com 10 quilos. Eu consigo fazer isso aqui se transformar em 30 quilos. Eu consigo fazer isso aqui se transformar em 30 quilos. Mano, o Dexter Jackson, pra ele chegar e ficar treinando com 10 quilos, ele já tinha 60 de braço. Você acha que ele chegou a 60 de braço treinando desse jeito, cara? Quem que o Cruz tá treinando aqui nesse vídeo? Se esse cara aqui do lado do Cruz for a pessoa que ele tá treinando, por que ele quer fazer esse moleque treinar com 10 quilos na rosca alternada pra sempre? Ele quer que o braço do moleque fique desse tamanho pra sempre? Porque na realidade não é isso que vai acontecer. Na realidade ele vai perder braço. Porque se você tem força pra fazer uma rosca alternada com um halter de 30 quilos, mas você faz com 10, você tá falando pro seu corpo, você não precisa ter essa força toda, seu desgraçado. Corpinho, você é burro, você tá criando massa muscular para levantar 30 quilos, mas agora você só precisa levantar 10. Isso é usando a lógica, cara. A lógica, o princípio básico de entender a verdade. Se você tá falando pro seu corpo que ele pode ter força e massa muscular suficiente somente para levantar 10 quilos, você tá falando para ele retroceder. Mesmo que você use esteroides anabolizantes, mesmo que você use qualquer merda, cara, você tá falando pro seu corpo que ele pode retroceder. Isso é uma mensagem direta que você tá dando pro seu corpo. Para onde esse cara vai utilizando um halter de 10 quilos para sempre? O próprio Milon de Crotona, o cara, mano, há 2.525 anos atrás, ele já sabia do princípio da sobrecarga. E um cara, no século atual, o século da tecnologia, com todo tipo de ciência e com todo tipo de estudo científico sobre treinamento, sobre hipertrofia possível, está nas mãos dele. O cara treinou com os melhores treinadores do Brasil, com os melhores treinadores do mundo. Esteve do lado dos melhores atletas que existem na face da Terra. É amigo pessoal de vários treinadores geniais. Mas ele está ignorando o princípio da sobrecarga progressiva para ficar forte. Se você não consegue interpretar as coisas de uma forma profunda, ser sensível o suficiente para entender a realidade, isso não adianta de absolutamente nada. Se você tiver uma baixa compreensão da realidade, se você não conseguir enxergar a verdade nas coisas. Tá ele aqui falando uma coisa que uma pessoa em 2015 que não tem conhecimento falaria. Ah, mas o Ronnie Coleman ele está aleijado. Cara, você já viu a bosta do documentário do Ronnie Coleman? Você já viu, já teve interesse? O cara foi o maior ídolo do esporte. O cara foi, ele é literalmente o rei. O nome dele é o The King. Não é por nada, é porque ele é o melhor fisiculturista da história do mundo. Você já viu o documentário dele? Lá deixa muito explícito que ele tem aquela lesão. Não é por causa do treinamento, porque o treinamento até protege o desenvolvimento e a piora de hérnias. Se você tiver músculos fortes ao redor da sua hérnia, dificilmente ela vai piorar. O treinamento ajuda, principalmente o treinamento pesado, ajuda a melhorar a sua hérnia, cara. Ter balanceamento muscular, ter forças nos músculos que se contrabalanceiam, no seu core, na sua lombar. Tudo isso ajuda a fortalecer aquela estrutura e você sofrer menos com a hérnia. Ah, mas ele tá falando do bíceps, não tá falando dos agachamentos do Coleman. Beleza, meu filho. Você quer proteger o seu bíceps?
você só tem um efeito protetor, o efeito da melhora das suas estruturas físicas, como os tendões, ligamentos, inserções musculares, se você treinar em um alto percentual de RM. Ou seja, se você treinar com muita carga, hoje em dia tá muito fácil você contra-argumentar qualquer bosta que esses treinadores falam, cara. Basta você ir na porra do ChatGPT e pesquisar algum estudo científico e ler aquela porra, não depender somente do resumo do ChatGPT, e ler aquela porra pra você ver se aquele estudo ele é coerente com a realidade. Mas se você assistiu a porra do filme do Ronnie Coleman, você vai ver que ele tem aquela lesão antes dele começar a ser fisiculturista, cara. E que piorou porque o médico que fez a cirurgia dele fez a cirurgia errado. Não fez uma cirurgia bem feita. O médico dele fudeu o Ronnie Coleman. O médico do Ronnie Coleman fudeu ele. Você tá entendendo? E o Jay Cutler, ele não tinha motivo para agachar com 300 quilos. A metodologia de treino dele compensava uma intensidade menor com mais volume de treino. Mas mesmo assim a intensidade era altíssima. O Jay Cutler treinava de uma forma impressionante. Você vai dizer que o Jay Cutler é fraco, cara? O Jay Cutler fazia 1000 repetições com 180 quilos no supino, inclinado. Então, se você usa o Jay Cutler como exemplo, porra, pega as roscas alternadas do Jay Cutler. Você vai falar que o Dexter Jackson tem mais razão que o Jay Cutler? Porque o Dexter usa rosca alternada com menos peso que o Jay Cutler? O Jay Cutler, se o Jay Cutler é o exemplo de longevidade, por que você não usa o exemplo dele da rosca direta, a rosca alternada dele no lugar do Dexter Jackson? Ou seja, você pegou uma coisinha que o Dexter Jackson tava fazendo ali por algum motivo que só ele e o treinador dele sabe, e você utilizou isso como argumento para dizer que se você utilizar menos carga e fizer séries submáximas e séries com pesos ridículos, irrisórios, você vai ter mais longevidade no esporte. Você vai ter mais longevidade no esporte porque você não vai ter nem carreira, cara. Porque você não vai evoluir. A mesma coisa de você falar que você não vai tomar um fora de uma mulher porque você não vai nem chegar nela. É simplesmente mais seguro de você não tomar um fora deixando de chegar numa mulher, ficando quieto, do que chegar nela. É a mesma coisa aqui, cara. Puta que pariu. Obviamente, ninguém vai conseguir replicar, fazer o que ele fez, né? Mas se você... Ninguém vai conseguir replicar e fazer o que ele fez. Você diz no treinamento, porque, porra, se você pesquisar durante 5 minutos no Instagram, você encontra caras levantando mais carga do que o Ronnie Coleman. Em qualquer exercício. Ainda tem caras fazendo coisas muito mais impressionantes que o Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman pode ter sido o ápice do fisiculturismo em questão de força e shape, e densidade muscular e condicionamento e tudo mais. Talvez ninguém consiga fazer isso, de fato, tudo junto. Mas coisas isoladas que o Ronnie Coleman fez, muitas pessoas fizeram e fizeram melhor. Até ser maior. O Marcus Hu. Marcus Hu era maior que o Ronnie Coleman, porra. Ele é um cara que sempre treinou com carga. Então o que eu tenho que oferecer pra ele? Porque ele não tá acostumado. Ele foi um cara que sempre treinou com carga. O que eu tenho que oferecer pra ele? O que você tem que oferecer pra ele? Um treino sem carga? Um treino lixo? Tem que oferecer destreinamento pra ele? É isso? Você tem que destreinar o cara? Você tem que diminuir a força dele? Tem que fazer ele perder massa muscular? É isso que você tá me dizendo? Não comeu ainda. O que ele não comeu ainda? Eu ia falar uma piada. Fica à mercê da imaginação de vocês aí o que eu ia falar, cara. O que ele não comeu ainda? O que será que ele não comeu ainda? Então, são essas variáveis. Carga, ela não prevalece. Carga não é variável, carga é uma constante, assim como execução. Se você faz supino com 100 quilos para 5 repetições, para 10 repetições, por que você vai fazer menos? Carga só é um problema para quem tem uma lesão não recuperada, uma lesão reincidente, ou seja, você está curado, mas aquela lesão, se você fizer algum esforço exagerado, ela volta e volta provavelmente até pior, ou se você é fresco, ou se você é burro. Mas vamos falar sério, nessas duas situações, a pessoa que tem as lesões reincidentes ou está machucado, o que essa pessoa faz? Pode utilizar sim, do volume de repetições mais alto, com menos carga, e utilizar técnicas que aumentam a alavanca do movimento, ou seja, uma coisa é você executar um movimento do bíceps encurtadinho assim, ó. Outra coisa é você fazer um movimento amplo. Esse movimento amplo vai deixar o movimento bem mais difícil. Essa é uma das formas de você aumentar a alavanca de movimentos e deixar o movimento mais difícil. Mas é melhor do que fazer um movimento mais encurtado? Depende, cara. Tem tantos exercícios que trabalham somente a porção encurtada com uma tensão legal. Cara, a gente tem uma variedade imensa de exercícios que utiliza princípios que algumas pessoas acham errado,
mas que faz parte de um treinamento. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão de lesões e tudo mais, você pode estudar, por exemplo, o Dr. Dante Trudel, que ele trabalha com DC Stretch e o treinamento Dog Crap. É muito interessante para pessoas que já têm mais idade ou que têm lesões reincidentes. Se você é completamente saudável, faz um treino básico, porque ficar forte é uma coisa muito boa. E você não precisa ficar acumulando estresse no seu corpo com repetições altas. Link da consultoria na descrição. Vem ser meu aluno, porque os meus alunos estão insanos.